dessa live. Então, o CFM, ele faz parte da PMT e nós vamos, então, introduzir, dando boas-vindas a todos que estão envolvidos e cada um vai ter o seu momento nesse cenário. E nós vamos iniciar convidando, então, a Mônica de Mesquita, a coordenadora do CFM, e ela vai falar um pouco como funciona o CFM. Seja bem-vinda, Mônica, a minha digníssima esposa. Obrigada. Estamos aqui muito contentes com essa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a importância do treinamento missionário e a importância e a relevância do CFM no contexto brasileiro, né? O CFM, cuja sigla já foi explicada, Centro de Formação Missiológica, é um centro de formação missiológica da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da PMT, cuja mantenedora é a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, somos uma escola de missões que está aí já na caminhada desde o ano de 2007. O CFM, a sua primeira turma, foi treinada e se formou no ano de 2007. Até 2006, nós não tínhamos ainda, enquanto agência missionária, esse centro de formação. E qual que foi a razão da criação desse centro de formação? A gente tinha um número expressivo de candidatos a missões, se preparando e buscando preparo para servir através da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a IPB não tinha nenhum centro de formação, nenhum treinamento missionário voltado para a missão transcultural, e foi aí que surgiu, então, a proposta, a ideia foi amadurecendo, e, enfim, foi criado essa escola de missões, Durante os primeiros anos, até de 2007, quando foi inaugurado até 2010, o coordenador desse curso foi o pastor Sérgio Paulo Nascimento, E aí eu fui convidada pela diretoria para assumir essa coordenação, ele na época era da diretoria, e como é até hoje, a partir então do ano de 2011, Então já são aí 9 anos nessa caminhada com o CFM, e algumas características importantes, Apesar de sermos um centro de preparo missionário denominacional, porque somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossos alunos não necessariamente são apenas presbiterianos, temos alunos de várias e várias denominações, Então, a escola de missões da PMT, que é o CFM, ele é aberto para receber alunos de quaisquer denominações, e o programa, ele vai tem uma pequena diferença no formato quando a gente fala das 2 cidades onde acontece o curso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aqueles candidatos a missionários da PMT que estão em fase de preparo para se tornarem missionários, serem recebidos oficialmente como missionários, eles têm como um pré-requisito obrigatório cursar o CFM. Então, eles vão fazer esse curso que tem 17 disciplinas, são 17 módulos, mais um estágio transcultural. Então, esse aluno vai cursar essas disciplinas, vai fazer o estágio e, enfim, com o cumprimento dos demais pré-requisitos, ele vai apresentar à diretoria o seu certificado e vai ser recebido como missionário, Os demais alunos do CFM, que não são da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estão fazendo o curso para ingressar em outras agências ou para servir na igreja local, enfim, eles também vão seguir o mesmo programa, idêntico, igualzinho, E a única diferença é que eles não vão aplicar sua candidatura para o campo missionário através da agência, porque como a PMT é uma missão denominacional, um dos requisitos é que o missionário que vai ser enviado, ele seja membro de uma igreja presbiteriana. Então, vocês podem ver aí que de 2007 para cá, esse é o nosso 13º ano. Já formamos na cidade de São Paulo 12 turmas. Esse ano, 2020, com a graça de Deus, formaremos a nossa 13ª turma em São Paulo. Aí, o que acontece? Ali para 2012, no ano 2012, nós propusemos à diretoria a expansão desse treinamento para outra região brasileira, em que havia um número expressivo de pessoas, de candidatos querendo se tornar missionários, contudo, havia uma certa dificuldade de deslocarem-se para São Paulo. Então, nós inauguramos o nosso 2º polo educacional na cidade de Recife, e esse polo educacional é conhecido como CFM Nordeste, Atendemos ali alunos de todos os estados do Nordeste e do Norte do Brasil também, e a gente vai discorrer aí um pouquinho
sobre essa diferença, como é que é o curso lá em São Paulo, aqui em São Paulo, e como é que é o curso lá em Recife, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um fator diferencial do CFM, que a gente sempre lembra aos alunos sobre isso no começo do ano, é o quê? Nós temos 17 disciplinas, temos 17 professores. Na verdade, temos até mais do que isso, temos mais de 20 professores, porque várias disciplinas tem professor, tem 2 professores, né? Mas vamos contar 17 professores regulares, né? E o que ocorre? Os nossos professores, além de terem a formação acadêmica na área em que eles ministram, eles têm também o privilégio de serem missionários de campo, ou seja, eles estão unindo a parte teórica com a parte prática, e isso traz para a sala de aula uma riqueza muito grande, né? No convívio diário, nas explanações, nos trabalhos, nas tarefas realizadas, enfim. Então, os nossos professores têm esse diferencial que enriquece muito a sala de aula, e a gente fica muito feliz por essa oportunidade aí. Dentre os módulos que a gente oferece, né, vamos ver aqui, a gente é aquele programa, né, básico de formação missiológica, mas a gente tem algumas disciplinas a mais, que, segundo o nosso entendimento, elas eram necessárias para que os alunos fossem treinados. Então, a gente tem a introdução à missiologia, aí vem História das Missões, vem Vida e Caráter do Missionário, Panorama da Missão da Igreja, que é interessantíssimo também, temos a Teologia Bíblica de Missões, a Contemporânea de Missões, Missiologia Fundamental, aí tem as disciplinas antropológicas, a gente tem Antropologia Cultural, baseado num método sensacional, que não é aquela mesma antropologia que é vista em seminários teológicos, por exemplo. Temos a Fenomenologia da Religião, né? Temos a Comunicação Transcultural e Contextualização, Linguística, a Missão Urbana, Estratégias e Metodologias Missionárias, Desenvolvimento de Liderança e Elaboração de Projetos, Plantio e Revitalização de Igrejas. Então, são disciplinas riquíssimas e que são extremamente necessárias para a formação de um missionário. Então, como introdução, eu acho que é mais ou menos isso. Eu estava vendo aqui, Mônica, a questão do perfil dos vocacionados. Você poderia falar um pouquinho? Quem são as pessoas hoje que têm procurado o CFM? Claro. Bom, além daquele aluno regular que ele está se preparando de fato para ir o mais breve possível ao campo missionário, nós temos também, né, em termos de alunos, nós temos, veja bem, pastores, que são pastores de igrejas locais e que querem aprender mais sobre missões para trazer essa visão mais alicerçada, mais formatada para a sua igreja local. Temos também membros de conselhos missionários que querem aprender mais e eles vêm, então, fazer o CFM para, então, levar mais ferramentas para a sua igreja local. Temos aquelas pessoas que trabalham com mobilização missionária, eles querem, dentro da sua denominação ou da igreja local, né, divulgar melhor o trabalho missionário, o contexto, a obra missionária, então eles vêm fazer o nosso curso também. E temos aqueles missionários de outras agências missionárias que não oferecem treinamento missionário e que escolheram o CFM para essa formação. Gostaram do currículo, gostaram dos professores, das informações que obtiveram, e a gente tem tido, assim, anualmente, uma surpresa, porque as turmas têm crescido, nos últimos anos, aí, as turmas têm crescido a cada módulo. É impressionante a gente ver como o Senhor tem levantado em sua igreja aqui no Brasil, e eu quero falar aqui agora, particularmente, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E isso é uma coisa que temos testemunhado nos últimos anos, um mover do Espírito Santo de Deus nas igrejas locais, levantando pessoas, levantando, inclusive, os próprios pastores que estão efetivamente trabalhando no pastorado para servirem em missões transculturais. E quando isso acontece, eles buscam, então, as informações e chegam até a gente aqui no CFM. Ótimo. Nós queremos chamar agora para continuar o nosso diálogo a Caterine, que é missionária de base, que falasse um pouquinho sobre a dinâmica do curso. Bem-vinda, Caterine. Obrigada, pastor. Boa tarde a todos. Eu vou contar para vocês um pouco do funcionamento. Esse ano eu e meu marido fomos recebidos como missionários de base, temos atuado aí servindo na base, na área do CFM. Então eu vou contar um pouco para vocês desse funcionamento. Vou colocar um slide para vocês estarem acompanhando. O CFM, ele é um curso livre, não é uma graduação ou uma pós,
ele é um dos pré-requisitos, como a Mônica disse, para quem deseja se tornar missionário da PMT, mas ele é aberto para todas as pessoas que estão interessadas de qualquer agência ou denominação. Ele acontece tanto na cidade de São Paulo, quanto na cidade do Recife. Ele tem a dinâmica, né, no sistema modular e presencial. São, ao total, 17 módulos, acontece durante uma semana cada módulo, e tem o período de 32 horas no total de aulas semanais. Vamos passar para a próxima. E a dinâmica é um pouco diferente nas duas cidades. Na cidade de São Paulo, ele acontece durante um ano, começa no mês de fevereiro e finaliza no mês de novembro com a formatura. E são intercaladas, né? Cada módulo é intercalado uma semana. Já no Recife, ele acontece de janeiro e julho, cada mês, de janeiro e junho. Cada mês são 4 módulos, e a aula durante uma semana, então de segunda a sexta, né? Na segunda-feira, ela inicia na parte da tarde, da 1 às 5 da tarde, durante a terça-feira até a quinta-feira, é o período todo, das 8 às 5 da tarde, e na sexta-feira finaliza na parte da manhã, das 8 ao meio-dia também. Durante os módulos, nós temos o período de coffee break, e também temos intervalo de 1 hora de almoço, que não está incluso no valor do curso, que será falado mais para frente. Então, se você tem interesse em fazer parte do CFM, de fazer o curso do CFM, hoje o cadastro ele é totalmente online, e ele é feito pela plataforma do CFM, que está no site da PMT. Mais para frente nós vamos mostrar para vocês. Essa plataforma, o aluno ele tem acesso para poder fazer a inscrição, então é colocado todos os seus dados, todas as suas informações, todos os seus documentos que são solicitados, e lá você tendo acesso, você tem todo acesso ao módulo. Então você pode escolher o módulo que você deseja cursar, comprar, e ter o acesso, então, do módulo das aulas que são adquiridas. Você tem acesso ao material do professor, que vai ser usado durante as aulas. Você vai ter acesso ao local onde é colocado os trabalhos. Durante o módulo são solicitados alguns trabalhos, tanto em sala de aula, quanto após o módulo. Então, é tudo feito online, colocado lá, assim também como as notas. Todas as notas são disponibilizadas na plataforma. Então, é sempre essa parte de conteúdo da aula, tudo é disponibilizado hoje pela plataforma. Para fazer o cadastro, é necessário alguns documentos, né? Então, eu coloquei a listinha aqui para vocês poderem estar acompanhando, né? Aproveitar para poder anotar ou tirar print da tela. Então, os documentos são o RG, o CPF, foto 3x4, comprovante de residência, currículo ministerial e também o profissional. Preciso também o certificado de conclusão dos cursos que vocês já realizaram, seja um seminário, um instituto bíblico, um curso profissionalizante, graduação ou um curso técnico, aquilo que você já tiver cursado. E uma carta de apresentação, né, feita pelo pastor ou pelo conselho, te apresentando para o CFM. E nos casos dos pastores que desejam se ingressar no CFM, é necessária a carta de apresentação feita pelo presbitério, assinada pelo presidente ou o secretário executivo. Todas as informações de como fazer o cadastro para o CFM se encontra no site da PMT, mas a equipe do CFM estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida e para qualquer situação que vocês precisarem durante o processo de cadastro. Muito obrigada. Está sem áudio, pastor. Obrigado, Caterine. Agradeço aí pela sua exposição, que deu para esclarecer. Naturalmente, você pode ter mais detalhamentos, né, buscando lá no site da apmt.org.br, e também pode solicitar através do e-mail cfm@apmt.org.br, e a nossa equipe aí, a Caterine e a Fernanda, sempre prontas e dispostas a atender as demandas e as dúvidas. Nós temos também, assim, sempre visto pessoas que nos perguntam, e o CFM? O CFM vai ter um curso online ou não? Vai ser somente presencial? Bom,
A liderança da APMT, ela entende e sabe que existem plataformas e tecnologias para prestar o serviço através da educação à distância. Hoje nós estamos com vastas opções aí no mercado. Mas quando foi criado o CFM, e até então, até a data de hoje, um dos pontos que nós temos destacado é a importância de convivermos com o aluno. Entendemos que tem pessoas que talvez não vão ter o chamado para o campo missionário, vamos ter pessoas que querem simplesmente aprender, mas não pode deslocar de um determinado país, ou mesmo de um estado ou cidade, ou até mesmo dentro de São Paulo ou dentro de Recife, que são os nossos polos hoje presenciais, por alguns motivos, talvez por trabalho, por escola, enfim. Então, a APMT, no decorrer desses anos, ele surgiu, o caso do curso do CFM, surgiu para a gente ter uma interação maior com os alunos. Ele surgiu para a gente conhecer face a face, dialogar. Os candidatos ao campo missionário da APMT têm uma convivência próxima com os alunos terem uma convivência próxima com os professores, como a mesma Mônica citou logo no início. Hoje nós temos uma combinação dos professores que têm uma boa formação acadêmica e também têm experiência de campo. Então, o momento presencial, ele fortalece e potencializa essa relação e esse conhecimento, já que na educação à distância tem outros aspectos positivos, mas diminui um pouco dessa convivência. Então, atualmente nós não temos, mas temos estudado, estamos aí refletindo para um futuro próximo, quem sabe criarmos algum caminho, né? O caminho, na verdade, ele existe, algum formato sem perder esse formato original, ou mesmo, talvez, fazer um ajuste nesse formato original para atender a demanda e a visão da APMT de integrar e de conhecer mais próximo aqueles que são vocacionados ao campo missionário transcultural através da APMT, ou para aqueles que não querem ir para um campo transcultural, mas querem simplesmente o aprendizado, somente o conhecimento. Então, a gente está em estudo, né? Então, fica aqui o nosso esclarecimento primário, e a política da APMT até a data de hoje no sentido de fazer presencial para conhecer melhor o candidato que nós estamos encaminhando para o campo missionário. Mas esperamos que nos próximos momentos tenhamos uma nova vertente, uma nova caminhada e talvez novas informações que possam atender esses outros que não podem ir para o campo missionário. Bom, quanto ao CFM, nós também queremos solicitar a Mônica que informe quem pode cursar o CFM e quais são os pré-requisitos, né, para uma pessoa se integrar no CFM. Bom, quem pode cursar, eu já comentei com vocês agora há pouco, né? O perfil do aluno, ou seja, qualquer pessoa pode fazer o CFM, pode ser aluno do CFM. O requisito mínimo para que você se matricule é que você tenha o ensino médio completo, claro, né? Se você tiver graduação, pós-graduação, lato estrito sensu, não tem problema. Já tivemos alunos fazendo CFM, pastores com doutorado, inclusive, alunos vários com mestrado, mas que não tinham formação missiológica. Então, isso independe em questões de preparo anterior, né? O que é... Eu estava vendo aqui os comentários e as perguntas de alguns de vocês, né? Eu vou tentar entrar nisso, mas primeiro eu vou seguir aqui a orientação do nosso boss, né? E responder. Bom, o que é necessário para você ser aluno? No primeiro momento, você tem que ter alguns documentos já salvos no seu computador para que você entre na plataforma e se matricule. Que documentos são esses? Você vai ter que ter o seu RG, CPF, comprovante de residência, e você vai ter que ter uma carta de apresentação do seu pastor, né? O seu pastor apresentando você, né, como membro da igreja, etc. e tal, para fazer o curso. Se você é pastor, quem vai ter que dar essa carta? Se você for presbiteriano, é o seu presbitério, né? Seja na pessoa do presidente ou do secretário executivo, uma carta de apresentação, o seu certificado de cursos anteriores, né? Também.
Enfim, se eu esqueci de alguma coisa, lá no... E a sua foto, vai ter que ter uma foto, enfim, detalhes simples, né? Lá na plataforma você vai ter acesso a tudo isso. Uhum. E você podia aproveitar o momento, Mônica, e explicar a diferença do formato do CFM na cidade de São Paulo e na cidade de Recife? Ok, boa lembrança. Em São Paulo, as aulas começam em fevereiro e vão até novembro, certo? Então, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí, julho, não tem aula, é o estágio. Agosto, setembro, outubro, novembro. Então, em 8 meses, você faz todos os 17 módulos e você se forma no final do ano. Tá, mas acontece que eu não sabia desse curso, só fiquei sabendo agora. Não tem problema, você pode começar agora em agosto, né? Em agosto, a gente vai ter o primeiro módulo, sensacional, aliás, que é o Comunicação Transcultural e Contextualização, o professor Fábio Ribas Vanderlei, ele sempre está nas lives, mas eu acho que nessa ele não está. Você pode começar no meio do curso, não tem problema, você continua no outro ano, tá? E os módulos, como é que eles acontecem? Em semanas intercaladas. Então, vamos supor que a gente está no começo de agosto, aí vai ter um módulo, que vai de segunda a sexta, na outra semana não tem aula, que é para fazer as leituras e os trabalhos. Aí, na outra semana, tem de novo o módulo. Então, eles acontecem em semanas intercaladas, e as aulas vão das 8 da manhã até as 5 da tarde, tá? Com exceção de segunda-feira, que a aula é só à tarde, segunda de manhã não tem, e sexta-feira não tem à tarde, só tem de manhã. Ou seja, são 32 horas aula cada módulo. 4 horas na segunda, 8 horas na terça, quarta e quinta, e mais 4 na sexta-feira. E por que foi feito esse formato, gente? Tem muita gente que pergunta, questiona, né? A questão é que muitas pessoas vêm de fora, vêm das suas cidades, né, de origem, e pastores também, e eles precisam dessa segunda de manhã e da sexta à tarde para essa locomoção, para viagem, para avião, para ônibus, para enfim. Então, tem toda essa questão, por isso que o curso foi idealizado e formatado dessa maneira. Então, em São Paulo, fevereiro a novembro, né? Recife, Recife é diferente, né? Veja bem, nós temos uma limitação muito grande em relação ao acesso à agenda dos professores. E os nossos professores são missionários de campo, eles são super, mega, hiper ocupados. E eles já reservam nas suas agendas aquela semana que eles estavam dando aula no CFM. Então, assim, lá em Recife nós não tivemos a menor condição de fazer o curso no mesmo formato de São Paulo. Então, como é que a gente fez lá? E, claro, também envolvemos um número maior de professores. As aulas em Recife acontecem 4 semanas seguidas no mês de janeiro e 4 semanas seguidas no mês de junho. Então, você tem 4 em janeiro, 4 em junho, 8 disciplinas. Aí, já no próximo janeiro, mais 4, 12. E no próximo junho, mais 4, 16. Né? E tem uma semana que a gente dá os 2 módulos para completar os 17. Então, você, em 1 ano e meio, você faz tudo em Recife. E você vai ficar lá um mês inteiro, né? Período de férias, você vai ficar lá o mês inteiro. E você vai ter um tempo maior para entregar os trabalhos que os professores solicitam, porque é um módulo atrás do outro, diferente daqui de São Paulo. Certo? E aí, eu estava vendo alguns comentários, assim, teve o Efraim, né, que está aí na live, ele falou assim, por que vocês não oferecem as aulas noturnas, né? O Efraim, já fomos procurados, né, por outras pessoas com essa pergunta, a gente não tem ainda estrutura para oferecer noturno, justamente por causa dos professores. E o número maior de alunos que vai fazer esse treinamento, eles participam desse treinamento diurno. Nós não temos professores suficientes para mais turmas, tá certo? Pelo próprio perfil do curso. E também o Jairton perguntou sobre as disciplinas, né, que eu já mencionei, eu acho que você estava assistindo, né, Jairton, quando eu falei, e você comentou alguma coisa também sobre se só é presencial. Aí o Agripino já acabou de falar, né? Como é que a gente funciona? A gente vai deixar mais para o final, porque estão várias pessoas perguntando, né? Então, por enquanto, vocês vão anotando aí no chat as suas perguntas e a gente dilui no final e para a gente concentrar no roteiro, porque tem perguntas ainda relevantes para a Mônica apresentar sobre a questão de hospedagem, qual é o investimento, coisas assim, né? Tá certo, vamos continuar então. A gente empolga, né, gente? Então, continuando no roteiro, veja bem, o módulo, cada módulo desse que eu falei para vocês, 32 horas aula, né? Cada módulo é R$180, tá?
Então, quando você entra na plataforma, se matricula, daí você já tem a opção do módulo que você quer fazer, você vai clicar e vai fechar a compra, né, para adquirir esse módulo, e aí o próprio sistema já vai gerar para você o boleto, ou se você quiser pagar no cartão, tá? Então, R$ 180 o módulo. Se você multiplica isso por 17, você tem o custo total desse treinamento para apresentar para a sua igreja, para a sua liderança, etc. Né? O CFM não oferece hospedagem, nós não temos estrutura para hospedagem, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona. Em São Paulo, os alunos que não moram aqui, ou na Grande São Paulo, que vêm de fora, eles se hospedam em casa de amigos ou familiares. Né? Muitas vezes, quando o aluno ele não tem nenhum contato em São Paulo, ele conversa com a gente, né, com a equipe do CFM aqui, eu, a Kátia, a Fernanda, a gente conversa com os alunos e a gente acaba sempre conseguindo hospedagem para alguém aqui em São Paulo na semana do módulo. Então, nunca um aluno que nos solicitou hospedar assim, para conseguir intermediar ficou sem. A gente sempre tem irmãos aqui que já dispuseram suas casas, né, para receber esses alunos. Eu não posso prometer 100% que vai acontecer, porque é uma coisa que a gente depende da disposição e disponibilidade, né, desses amigos, desses irmãos, mas a gente tem conseguido, sim, essa hospedagem do pessoal. Isso estou falando de São Paulo. E o almoço também, nas imediações ali do local onde acontecem as aulas. As aulas acontecem atualmente, nos últimos 4 ou 5 anos, no prédio de educação cristã da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, cuja liderança a gente sempre agradece muito, né, por essa gentileza enorme. E fica bem no centro de São Paulo, ao lado do metrô, na estação de metrô Santa Cecília. Então, você saiu do metrô, você vai andar um tiquinho assim, você já está lá. Então, o acesso é facílimo, né? E a alimentação, nos arredores ali, tem muitas opções. Então, você vai conseguir almoçar por R$ 15 até R$ 14 ou mais, se você quiser, né? Então, tem gente que leva o almoço pronto já, né? Essa marmitinha, nós temos um esquema lá para esquentar no micro-ondas, temos uma salinha de apoio lá para isso aí, tá? Em Recife agora, né? Em Recife, veja bem, nos primeiros 2016, 17, 18, eu acho que 2019 também, esses 4 primeiros anos, as aulas aconteceram nas dependências do SPN, que é o Seminário Presbiteriano do Norte, fica no bairro da Madalena, lá em Recife, né? Eles gentilmente também cederam espaço para a gente, e a gente foi tendo as nossas aulas ali naquele local, e agora, sempre assim, como eu falei, em janeiro e junho, 4 semanas seguidas, certo? A hospedagem, quando as aulas acontecem no SPN, ela é combinada pelo aluno diretamente com a secretaria do seminário, tá? A PMT e o CFM não tem nenhuma ligação, não está sob o nosso gerenciamento essa questão da hospedagem. Então, se você quer ficar hospedado no seminário, você vai entrar em contato com o seminário e eles vão fazer o combinado com você. Também não tem alimentação, mas no entorno ali tem várias opções, tá? E nos meses de junho, a partir do ano que vem, o seminário está oferecendo uma pós-graduação que ele acaba ficando repleto ali com alunos que vêm também para esse curso deles, e a gente tem buscado outras opções, já temos algumas opções para o ano que vem, tanto para a sala de aula como para hospedagem também. Mas é tudo de terceiros, né? Não é vinculado conosco. Então, esse é o esquema de moradia, alimentação e logística em cada região. E os módulos, sempre esse valor, R$ 180. Ótimo. E para também enriquecer a nossa live, nós convidamos o reverendo Maurício Lopes Rolim, que é missionário da PMT no Uruguai. Ele trabalhou alguns anos em Guiné-Conakry e agora, mais recente, no Uruguai, e tem sido um dos nossos professores. Eu gostaria, então, de convidá-lo. Seja bem-vindo, reverendo Maurício. Deus abençoe a família e guarde. E o reverendo Maurício vai ter a oportunidade, como missionário da PMT, como experiência de campo, tanto no continente africano como também no continente sul-americano, ele vai poder falar um pouquinho na perspectiva de professor, a importância do preparo para o campo missionário, né? A qualidade do ensino do CFM, a importância dessa preparação para você ir para o campo. Seja bem-vindo, a palavra está com o irmão. Boa tarde, reverendo Marcos, boa tarde a todos os irmãos, uma alegria poder participar com vocês dessa live e poder falar um pouco do preparo missionário para o campo transcultural, como já bem explicado pela Mônica, e
também pelos demais irmãos, é essencial que o candidato ao campo missionário tenha um preparo acadêmico, um preparo prático para o serviço missionário no campo transcultural. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, lá em Romanos 10, 13, será salvo. E Paulo depois faz aí uma série de perguntas, como, porém, crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão, se não a quem pregue. A pregação do evangelho no campo transcultural exige de nós algumas ferramentas. E para chegar no campo, sem essas ferramentas, a gente vê que a gente vai estar limitado e pode cometer muitos erros na comunicação do evangelho. As boas novas do evangelho, ela é preciosa demais, e então deve ser compartilhada com fidelidade, mas também de uma maneira que seja contextualizada para um entendimento correto, e também para que Deus use nossas vidas como instrumentos nas suas mãos para a salvação daqueles que Ele tem escolhido. Então, a gente, no preparo do CFM, a gente vê que todas essas ferramentas estão disponíveis, uma sequência modular que capacita o missionário desde entender o que é a missão, da necessidade da missão e como fazer a missão. Então, a gente tem todas essas sequências, e o preparo ele é essencial, primeiro porque é um requisito da PMT, você precisa fazê-lo como parte do cumprir todos os requisitos, e é um requisito da PMT porque a gente entende a importância do preparo. A gente não quer enviar nenhum candidato ao campo missionário para ele se frustrar, ter complicações e voltar para trás de maneira precoce. Então, a primeira razão que ele é importante é pelo fato de ser um requisito. A segunda razão porque o preparo missionário é importante é justamente para que você possa ter uma eficácia no trabalho que você vai fazer no campo. A gente sabe, quanto mais ferramentas nós tenhamos, quanto melhor seja a nossa capacitação, melhor será o nosso desempenho no campo missionário. E eu creio e tenho visto durante esses anos participando do CFM que o curso ele é completo. Eu posso dizer para os irmãos que é um dos melhores cursos de missões oferecido hoje no Brasil. Então, ele vai dar para você todas as ferramentas para você desenvolver um bom trabalho missionário, seja qual for o campo que o Senhor te guie. Então, a segunda razão é a eficácia do missionário no campo. A gente quer que o missionário tenha todas as ferramentas para poder desenvolver um bom trabalho. E a terceira razão é para que você possa permanecer no campo. A gente sabe que muitos missionários que vão ao campo retornam talvez aí 5, 6 primeiros anos de trabalho estão retornando ao campo. Uma das razões é porque não teve preparo para ir para o campo, ou um preparo que foi muito limitado. Então, a gente entende que um bom preparo missionário é também uma causa pela qual a gente possibilita o missionário a permanecer no campo. O missionário terá convicção de quem o levou até o lugar, ele terá também essas ferramentas espirituais da palavra de Deus para poder permanecer quando tem as mais diversas lutas que a gente enfrenta no campo missionário. Então, ele não retornará do campo, a não ser que seja uma razão justificada, que pode acontecer também, saúde ou problemas de guerra civil, outras coisas que acontecem no campo missionário. Mas ele estando bem preparado, ele terá também ali todas as ferramentas para poder permanecer muitos anos no campo. Esse tem sido também um perfil dos nossos missionários da PMT, são missionários que vão e permanecem no campo por muitos anos, servindo ao Senhor e tendo um trabalho também frutífero na obra do Senhor. Então, é importante o preparo, e a PMT provê esse preparo completo para o missionário. E também eu tenho visto nas salas de aula o intercâmbio entre os alunos tem sido enriquecedor. O professor tem
a sua experiência de campo, e nesse contato com os diferentes candidatos ao campo missionário, pastores, missionários que estão ingressando na PMT. Então, a gente tem esse enriquecimento, esse intercâmbio precioso que se dá durante as classes. Nós temos tido alguns candidatos que são estrangeiros, já tivemos na sala de aula chinês, tivemos peruanos, coreanos, e tem sido também aí enriquecedor esse intercâmbio precioso entre os diferentes alunos candidatos durante o período de aula também. Então, eu recomendo que os irmãos considerem o preparo da PMT, porque isso vai dar para vocês todas as ferramentas necessárias para um bom desempenho no campo missionário. Não sei se teria algo mais em relação, mas... Maurício, você pode só talvez falar quantos anos você teve em Guiné-Conakry e agora no Uruguai? Tá, eu tive 8 anos na Guiné-Conakry, oeste africano, trabalhando com uma etnia não alcançada, e ali nós desenvolvemos um trabalho de análise linguística, tradução da Bíblia e também plantação de igreja. Ali era um povo que tinha uma língua ágrafe, nunca tinha tido contato com um missionário antes, então a gente teve o privilégio de começar aquele trabalho do zero. Hoje, todo o Novo Testamento já está completo naquele idioma, o Antigo Testamento está em fase de produção, e já existe uma igreja na aldeia onde nós trabalhamos, Kifinda, o nome do povo é Bagaforê, e ali essa igreja já está saindo, alcançando aldeias vizinhas. Então, ali foram 8 anos, e como eu falei para os irmãos, nós só saímos de lá porque minha esposa ficou doente. Foi bem difícil sair de lá. Para minha esposa, especialmente, foi uma luta muito grande, porque ela estava doente, e a Sandra dizia para Deus: Senhor, tão poucas pessoas chegam no campo missionário, especialmente nesses lugares tão remotos, e eu gostaria muito de ficar aqui. Mas Deus é o Senhor da obra, e Ele nos move como Ele quer. Então, nos direcionou, a PMT nos propôs alguns campos, e nos direcionou para o Uruguai, que é o país menos evangelizado da América Latina, um lugar onde não existiam igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, e daí nós viemos para trabalhar num outro contexto totalmente diferente, um contexto de ateísmo, né? Na Guiné-Conakry era um contexto de islamismo, aqui é um contexto de ateísmo, e estamos aqui plantando as primeiras igrejas presbiterianas, trabalhando num outro contexto já também há 11 anos. Então, as ferramentas que nós recebemos para o trabalho missionário nos capacitam a trabalhar dentro de uma aldeia, no interior da África, como também nos capacita para trabalhar na capital de Montevideo, no meio de um contexto também de ateísmo. Então, para a gente ver como o preparo é importante, como ele nos capacita a trabalhar nos diferentes contextos transculturais, onde Deus nos guia, nos direciona. Obrigado. Como diz o reverendo Maurício Rolim, a importância da preparação. Ele, como missionário de campo, né, como ele mesmo citou, no continente africano e agora aqui na América do Sul, nós sabemos que nos momentos de turbulência, nos momentos de adversidade, são a sua formação, as suas convicções bíblicas que te permanece ficar no campo. E nós, como a PMT, damos muita importância na formação. Não é uma perda de tempo, é um tempo de investimento. E damos graças a Deus porque as pessoas que têm passado no curso, a vasta maioria que tem testemunhado, dá valia de ter se preparado. Eu sei que muitas vezes aparece algum colega, pastor, que está aí, não, mas eu já fiz o seminário, eu já tenho tantos anos de pastoreio de igreja, mas é a hora que você tem que sentar no banco e aprender outras vertentes do trabalho, do ministério, que muitas vezes os nossos seminários não contribuem, na sua grade curricular não tem o conteúdo de algumas matérias, de alguns módulos, e de ouvir experiência nesse aspecto da transculturalidade, porque hoje você pode ter tido um bom trabalho na realidade do Brasil, mas quando você vai em outra parte do mundo, você volta a estaca zero. O seu paradigma, ele quebra, né? Então você tem que criar novos formatos, conhecer novos modelos
e a adequação de fundamentos linguísticos, antropológicos, aspectos também do caráter, da visão, da cultura, os fundamentos da teologia bíblica da missão, entre outras que muitas vezes a gente, na nossa caminhada e na nossa fé, a gente não tem a oportunidade de aprender. E, além disso, tem aí a vasta experiência, né, a vasta oportunidade de ouvir dos nossos colegas que há tantos anos estão atuando no campo missionário e trazem experiências riquíssimas na sala de aula, quando aqueles que têm tido a oportunidade. Então, o CFM é aberto para todos. Nós vamos chamar agora a Mônica, a Mônica ela vai falar sobre o estágio transcultural. O estágio transcultural é um estágio que é promovido dentro do curso do CFM, e esse estágio ele tem como objetivo não somente os alunos ter a experiência do campo, mas também é uma forma deles contribuírem para o desenvolvimento do trabalho que a gente está fazendo em alguma dessas localidades. Então, eu chamo a Mônica de novo para ela mostrar o aspecto o objetivo do estágio transcultural, a parte logística, investimento, os campos, a equipe multidisciplinar, e também para o candidato da PMT é obrigatório, essas coisas assim. Mônica, então pode falar um pouquinho sobre o estágio transcultural. Ok, então, como eu mencionei na minha primeira fala com vocês, todos os anos nós realizamos o estágio transcultural. Esse estágio ele é obrigatório para que todos os candidatos da PMT, os candidatos a missionários, participem, tá certo? Os alunos que não pretendem se tornar missionários da PMT, eles não são obrigados a participar do estágio, mas eles participam se quiserem. E até hoje todos os nossos alunos, acho que 99% deles participaram sim, porque é uma experiência riquíssima. O estágio ele acontece sempre em um campo da PMT. A gente geralmente se concentra na América do Sul por conta dos orçamentos, né? Já quase realizamos um na América Central, uns anos atrás, mas era tudo em dólar, estava meio difícil. E gostaríamos muito de ir para outros continentes. A questão é que a gente sempre procura orçamentos mais enxutos para que não fique muito puxado para os alunos. O que acontece? Eu, nessa caminhada aí toda, né, ano que vem a gente completa 30 anos, né, no Ministério Transcultural, minha família, o que acontece? As igrejas, quando a pessoa está se preparando para ir para o campo, a igreja fala assim, que legal, que lindo, que maravilhoso. Quando você for para o campo, a gente começa a mandar oferta. Ou seja, antes de ir para o campo, o cara não precisa de nada, né? Não precisa de comer, de pagar aluguel, de pagar remédio, de pagar imposto, enfim, né? É uma visão, assim, infelizmente, muito deturpada, que não é o tema da nossa live aqui. Mas eles passam dificuldade, né? Há exceções, há igrejas maravilhosas que desde os primeiros passos, né? Desde o início, ela tem a visão, ela investe pesadamente mesmo no preparo, porque sabe da importância, sabe que se não for bem preparado, vai voltar precocemente do campo, assim como o Maurício falou, né? E aí, o que acontece? A gente sempre procura 2, 3 opções, vê os orçamentos e acaba a diretoria decidindo, fazendo aquela agenda, cada ano onde o estágio acontecerá, né? Esse ano, ano passado, a gente foi para o centro da Cordilheira dos Andes, no Peru, na cidade de Huancayo. Sempre nesses campos há missionários da PMT, né? Ali, um dos nossos anfitriões ano passado foram o pastor Augusto e a Marta. Esse ano de 2020, o estágio seria em Assunção, no Paraguai, onde está sendo plantada uma igreja pelos nossos missionários, o pastor Marcos Paulo, a Cris, né, a Marisa também está lá. Acontece que, por causa da pandemia, foi cancelado esse estágio, né? E, enfim, a gente já fez um remanejamento para o ano que vem. Mas o valor do estágio, tudo vai depender do orçamento, quanto vai ser a hospedagem, a alimentação, os traslados terrestres, as atividades que faremos lá. Então, cada ano é de um jeito, né? O ano passado, se eu não estou enganada, o ano passado o estágio ficou em torno de R$ 1.500 por pessoa, né? Então, isso tudo vai depender do campo que a gente vai, do deslocamento, de tudo mais, tá? Então, não tem como prever quanto vai ser o valor, mas não é nada muito fora. Oi? 1.500 incluindo tudo, né?
O que inclui Não, esses 1.500? sem o traslado aéreo, né? Sem a Parte de passagem. hospedagem, alimentação. Né? Esse valor você divide ele por 15, você vai ter o valor da diária, incluindo tudo, né? Todas as atividades que a gente vai realizar, a parte toda de alimentação, pensão completa, hospedagem, traslados terrestres, material que a gente precisa adquirir e tudo mais, tá? Isso é sem contar o traslado aéreo, tá? Esses locais para onde vamos, os nossos missionários anfitriões, eles têm a parcela de contribuição que é importantíssima, né? Se você tem alguns missionários da PMT nos assistindo, né? Se você quer que a gente realize o estágio no seu campo, entre em contato com a diretoria, com o executivo, lá mande um e-mail, né? Oferecendo o seu campo, mas tudo vai depender da questão orçamentária também. E nós precisamos que o missionário de anfitrião se comprometa com aquele estágio para que ele realmente aconteça muito bem. Foi o caso do ano passado, foi sensacional a nossa experiência lá no Peru ano passado, né? Então, o candidato da PMT ele é obrigado a fazer, e a gente vai, já, daqui a pouquinho, assistir um breve videozinho do que foi o ano passado o nosso estágio. Antes disso, pegando aí uma fala do pastor Maurício também, que é um dos nossos maravilhosos professores, aliás, tem outros professores aí no bate-papo, eu vi lá, né? Tem o Norval, tá lá, nosso professor de linguística, o Fábio Ribas tá lá, o pastor Ronaldo Lidório tá lá, quem mais de professor? Enfim, eu vi alguns lá, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Eu queria falar para vocês isso, né, fechando aqui a minha participação, o Maurício falou da qualidade do nosso curso, né? De fato, eu além de ser coordenadora do CFM, eu faço parte também do DEMI, que é o Departamento de Educação Missiológica, né, da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que é o órgão que engloba e une, né, todas as organizações missionárias que trabalham com missões transculturais no Brasil. E o DEMI, então, todas as escolas de missões brasileiras estão ali dentro do DEMI, nós temos dialogado, temos trocado experiência, temos buscado avançar, temos buscado excelência e tudo mais. E a gente fez uma pesquisa muito abrangente em 2018, né? Foram meses de pesquisa até compilar os dados e publicar esses resultados. O que a gente descobriu, né? Que são, ao todo, no Brasil, em torno de 30, em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, 30 centros de treinamento missionário. Não há mais que isso, né? Talvez de um ano para cá pode ter surgido 1 ou 2, mas até um número que a gente achava que era maior. Tá bom, mas dentre esses 30, eu quero dizer para vocês com toda a alegria do coração que o CFM está dentre os melhores centros de formação missiológica em vários quesitos, né? Então, assim, a gente fica muito contente de ver a graça de Deus, né, sobre nós, dando sabedoria e discernimento para que a gente vá atrás, né? E é até motivo de oração que eu queria deixar para vocês, e se há pastores nos assistindo, né, envolvam-se, comprometam-se com o treinamento missionário, né, com o preparo missionário pré-campo do seu vocacionado, do seu membro, da sua ovelha, porque é importantíssimo, seja ele jovem ou não, mais velho, não tem problema, é importantíssimo preparo, invista nisso, preocupe-se com o seu membro ou com o seu vocacionado, para que ele receba um bom treinamento e assim ele venha frutificar no campo missionário. Então, essa é a minha palavra, né? E aí a gente vê aí no final se tem mais alguma perguntinha. Isso, aí o pessoal vai anotando, só quero registrar aqui, o reverendo Norval é um dos nossos professores, está participando dessa live, e seja bem-vindo aí, o reverendo Fábio Ribas, entre outros colegas que estão aí contribuindo para o enriquecimento dos alunos. Antes de nós entrarmos no vídeo, só reforçando essa ideia do estágio, para aqueles que vão ser candidatos ao campo missionário transcultural através da PMT, ele é obrigatório. Mas o curso, ele não é restrito somente a candidatos da PMT. Todos podem participar de todos os módulos. Você pode participar em alguns em São Paulo, outros em Recife. A carga horária é a mesma, o conteúdo programático, as emendas, tudo é a mesma coisa, né? Então, você pode, uma hora, comer uma pizza em São Paulo e tomar uma água de coco em Recife e participar dos módulos. O estágio, ele objetiva isso, né? Ao conhecimento de uma realidade transcultural, daqueles que querem seguir essa caminhada, como também é aberto para aqueles outros que queiram conhecer outras realidades transculturais. Você pode fazer um módulo só, você não tem a obrigatoriedade de se querer ser missionário em alguma agência, como também pode fazer todos. Então, é aberto a todos. Nós vamos ver um vídeo agora que mostra um pouquinho de um desses estágios que a PMT fez. Eu peço ao nosso colega Kleber que põe aí na nossa live.
A segunda semana do nosso estágio no Peru começou com muito trabalho e toda a equipe envolvida nos preparativos finais da EBF. E entre tantos afazeres, encontramos tempo para conhecer um pouco do artesanato e da cultura peruana. Na terça-feira, dia 23 de julho, começou a EBDV, Escola Bíblica de Vacaciones, a nossa EBF no Brasil. Tivemos uma média de mais de 90 crianças e 30 adultos por tarde. Os pequenos ficaram atentos e animados com as canções, as histórias, as recreações e os momentos de atividades em classes. E muitos pais e familiares também tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, e alguns até entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. No último dia da EBF, tivemos uma entrega de Bíblias para todos os participantes, e foi um momento emocionante de despedida entre as famílias e nossa equipe. E fora a EBF, os demais trabalhos também seguiam intensos. Tivemos palestras para casais na escola e todos os estagiários tiveram um tempo de bate-papo com o pastor José João, que pastoreou nossa equipe nesses dias. Participamos dos cultos na Igreja Evangélica Peruana de Três Esquinas, onde tivemos a oportunidade de falar aos jovens e participar do culto dominical. Na IEP de Ocupilha, grande parte de nossa equipe esteve presente no primeiro domingo do estágio, e na IEP Cristo é o Rei, um grupo participou do culto matinal e da escola dominical no nosso último domingo em Huancayo. Na Cyber Church, estivemos presentes por 2 domingos. A igreja funciona na escola que nos serviu de base durante o estágio e é conduzida pelo casal de missionários da APMT, pastor Augusto e Marta Lisa. O trabalho, ainda recente, caminha para se tornar a primeira igreja presbiteriana de Huancayo. E apesar de desfrutarmos da rica culinária peruana que nos foi carinhosamente oferecida nesses dias, nossa equipe sentiu saudade do nosso bom e brasileiríssimo brigadeiro. Colocamos as mãos na massa, literalmente, e apresentamos aos peruanos um pouquinho dessa delícia da nossa culinária. Por fim, tivemos nosso dia livre e nossos anfitriões nos levaram para conhecer um pouco da história e das paisagens peruanas, num passeio por um pequeno museu, por um antigo santuário Inca e Huanca, pela lagoa de Huaympúquio e por antigas ruínas incas. De lá, nos despedimos do estágio, com o desejo de que o Senhor frutifique as sementes do Evangelho lançadas no coração dos Andes. Aí você vê o último estágio, foi muito abençoador, e é interessante que quando esses alunos têm tido a oportunidade de ir nesses lugares, muitas vidas são transformadas. As pessoas convertem o Evangelho, aprendem mais do Senhor, o trabalho tem uma levantada, como também aqueles que estão indo enriquecem através dessa experiência transcultural e muitos dos seus fundamentos são mais solidificados pelo fato de passar esse período com os nossos colegas. E dentre as pessoas que têm participado do nosso CFM, está a nossa irmã Natália. A Natália, ela está se preparando ao campo missionário transcultural através da PMT, ela tem tido foco na área da tradução da Bíblia, e eu gostaria de convidá-la para falar um pouquinho da experiência dela como aluna no CFM. Natália, seja muito bem-vinda e que Deus abençoe nesse momento de compartilhar da sua experiência no período de estudo no Centro de Formação Missiológica da PMT. Amém. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de falar em nome de todos os alunos. Então, eu comecei minha caminhada missionária em 2017, mais ou menos, e em 2018 eu resolvi fazer as disciplinas do CFM. Eu queria me preparar mais, eu já estava fazendo um curso teológico, mas eu queria alguma coisa mais focada em missões, eu queria aprender um pouco mais sobre missões. E aí eu soube do CFM e fui para São Paulo, então, fiquei hospedada na casa de amigos, e eu pude participar de alguns módulos aí no ano de 2018. Não pude fazer todos os módulos nesse ano, porque eu estava trabalhando, então eu não conseguia licença para assistir a todos.
Então, estou retornando agora em 2020 para concluir o curso, e tem sido, assim, muito bom, tem sido abençoador, não só pelo curso em si, por tudo que eu tenho aprendido, e não só eu, mas eu creio que a minha igreja também tem sido enriquecida com esse treinamento que eu estou recebendo, porque a gente aprende, a gente quer ensinar, né? A gente quer falar daquilo que a gente está ouvindo. E não só, então, pelo conteúdo das aulas, pelas experiências que a gente ouve dos professores, que são todos missionários de campo, mas também pelo convívio com os nossos colegas que também são candidatos, alguns com experiência, alguns começando também a caminhada, e são amigos que a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo com eles também, e é muito gostoso acompanhar assim toda a trajetória, né? Desde das aulas que eles assistem conosco até o envio e até o momento que eles chegam ao campo e começam então a vivenciar o campo, né? A experiência com o povo. Então, tem sido muito abençoador, tem sido realmente muito, muito gostoso participar como aluna. E eu recomendo, mesmo se você não foi chamado para um campo transcultural, pense em fazer o curso ou alguns módulos, porque certamente você vai ser abençoado e vai abençoar outros também. Muito obrigado aí, Natália, pelo breve testemunho. Eu queria aproveitar aí um minutinho tão rápido também, que o Kleber, que está de trás dessa cortina virtual, pudesse falar um pouquinho da sua experiência como aluno do CFM. Seja bem-vindo, Kleber. Opa, tudo bem? Boa tarde a todos. Para mim é um privilégio também poder estar aqui, e como a Natália falou, né, falar um pouquinho em nome dos alunos do CFM, né? É uma das questões que todo mundo pergunta do CFM, essa questão online, né? E eu acho que vai perder muito se for online, porque o convívio, como a Natália falou, né, já vem sendo falado aqui, esse convívio com os outros alunos e também a experiência que cada um passa, e como ela falou, nessa caminhada, tem gente que já é pastor, como foi dito, tem gente que está começando a caminhada, tem gente que não sabe para onde vai, tem gente que já está definido, e nesse bate-papo, nessa conversa, nessa interação de sala de aula, a gente vai sendo enriquecido, a gente vai sendo abençoado com a presença de outros alunos, e para mim, uma das coisas que mais me impactou, assim, no curso foi essa questão dos professores, né? Além da formação acadêmica, eles terem essa experiência de campo, isso para mim foi muito enriquecedor, porque eles não falam apenas de teoria, né? Eles trazem coisas práticas que podem ser aplicadas no campo mesmo, e que são aplicadas e que foram aplicadas, né? E para mim foi fantástico isso me abençoou muito, me enriqueceu muito e me ajudou muito também no direcionamento, né? Quando eu comecei o curso, eu ainda não tinha bem definido um campo missionário, não sabia especificamente para onde eu ia, não tinha muito definido, mas sabia que era a vontade de Deus que eu me preparasse, tivesse esse tempo ali no curso, né? E para mim foi muito enriquecedor, aprendi muito e cresci muito, né, nessa caminhada. E tive o privilégio também de ser o representante de sala, ou não tinha plataforma na época, né, então eu tinha que ficar recebendo os arquivos e mandando para os alunos e compartilhando os arquivos. Hoje tem tudo na plataforma também, é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil, mas para mim foi um grande privilégio, foi muito abençoador esse tempo ali de preparo no CFM. Muito obrigado aí, a palavra do Kleber, que é casado com a Caterine, que também já teve a oportunidade de falar aí, são missionários da PMT, atuam na base, de trás dessa cortina virtual. E eu gostaria de convidar a Emma, que é missionária da PMT, no Departamento de Comunicação, que está aí de trás da cortina virtual. Nós vamos agora responder algumas perguntas. Emma, seja muito bem-vinda. Boa tarde, que bom, né? Uma live, hoje o pessoal está acompanhando, estamos com 120 aqui, acompanhando ao vivo, muito bom, sejam todos bem-vindos ao CFM e à PMT também, né? Temos algumas perguntas, a Andrea fez uma pergunta aí, Kleber, se puder colocar na tela. A Andrea fez uma pergunta que eu creio que a Catarina pode responder para nós. Há um limite de prazo para a conclusão dos módulos, Catarina?
Bom, como a gente tinha falado, o curso ele tem a duração de 1 ano em São Paulo e 1 ano em Recife, 1 ano e meio em Recife. Mas o curso ele pode ser feito ele é bem flexível. Tem pessoas que fazem durante 1 ano, como foi o nosso caso, mas tem pessoas que fazem 2, 5 anos. Aqui em São Paulo, lá no Recife, você pode fazer conforme a sua agenda, não tem um limite, né, de prazo. Então, você pode intercalar tantos módulos, eu posso começar um módulo agora em agosto, fazer um outro em novembro, fazer um outro ano que vem. Então, ele é bem flexível com a sua agenda. Sim? Caterine, tem como você mostrar um pouquinho o site para que as pessoas possam visualizar? Porque algumas pessoas perguntaram os módulos, quais são os módulos. Então, mostra um pouquinho do site para que as pessoas tenham um gostinho e depois possam navegar. Tá certo. Então, esse é o site da PMT. Dentro do site, nós temos o menu cursos, onde tem o CFM. Aí é só clicar e vai para a página onde nós temos todas as informações que foi falada aqui. Então, nós temos a área... Eu não consigo enxergar, só um momento. Nós temos a área sobre o curso, sobre os professores, sobre os módulos. Eu creio que é uma dúvida muito grande de todos os módulos, a gente falou que era 17, então eu vou poder mostrar para vocês quais disciplinas que nós temos. Nós temos a introdução, então, a introdução à missologia, panorama da missão, história das missões, vida e caráter do missionário, captação de recursos, teologia bíblica de missão, missiologia fundamental, teologias contemporâneas de missão, temos evangelismo, antropologia cultural, fenomenologia da religião, linguística, comunicação transcultural e contextualização, estratégias e metodologias missionárias, plantação e revitalização de igrejas, desenvolvimento de liderança e elaboração de projetos de missão urbana. Lembrando que os missionários, as pessoas que, né, desejam ser missionários da PMT, o cônjuge, sendo esposa, o marido, são obrigatórios apenas 4 módulos, que são os que estão em negrito, que é a introdução à missologia, vida e caráter do missionário, captação de recursos e comunicação transcultural e contextualização. Mas se, né, deseja fazer todos os módulos, também fique à vontade. Nessa página nós temos os horários, as informações, e já pegando um gancho, que já está no site da PMT, né, para quem deseja fazer o curso, é necessário fazer inscrição, é nesse link mesmo, da PMT Cursos. Então, se você não tem o cadastro, né, é só clicar e quero me cadastrar. Pode clicar? Tudo bem. Não vai aparecer. Mas só clicar nesse botão, quero me cadastrar, que vai aparecer as informações para você preencher, anexar os documentos. Assim que você já tiver o seu cadastro, é só clicar no outro botão, que já tem o cadastro, você vai ter o acesso à plataforma com todas as informações do módulo, para você poder adquirir os módulos e ter todos os acessos aos conteúdos do módulo. Certo. Muito obrigada, Catarine. Pastora Agripino, uma outra pergunta aí para o senhor. Nós temos várias categorias de missionários. Todas as categorias precisam fazer o curso completo do CFM? Estamos sem áudio, pastor. Abra seu áudio aí, por favor. E duro que eu falo tanto sobre isso, eu acabo me equivocando aqui. O que acontece é que, para ser candidato ao campo missionário através da PMT, você tem que fazer o CFM, é obrigatório. E o que tem no pré-requisito é a parte do seminário ou instituto bíblico, né? Nós temos a categoria do missionário efetivo, do colaborador, do fazedor de tenda e do bivocacional. Qualquer um desses, você tem que fazer o CFM, o transcultural, para ser da PMT. Certo. E agora eu creio que a Mônica poderia nos ajudar com esta pergunta. Ela já falou um pouquinho, mas, Mônica, como é que o aluno do CFM, o candidato que gostaria de se tornar missionário e quer fazer o CFM, como que ele faz para levantar esse recurso? Porque temos os custos, né, para pagar os módulos, a moradia, alimentação, passagem, estágio. Uma dica que você possa dar para o aluno que está aqui ouvindo a gente. Você deixou a pergunta mais fácil para mim, né, Emma? Claro.
Olha, o que eu sempre digo aos alunos, porque o problema é o seguinte, eu conheço a pessoa quando ela chega aqui, né, na sala de aula, quando a gente se conhece e tal, cada um tem uma história. Alguns já vêm com o apoio da igreja, não, a igreja vai custear os módulos e vai custear o meu traslado, ida e volta e tal. Outro vira e fala assim, não, a igreja, ela diz que não tem condições agora, eu estou pagando do meu próprio bolso. Outros dizem, olha, a igreja vai entrar com 50% do valor dos módulos. Existem N casos, né? O que acontece é, se você tem dificuldades com as finanças no início do treinamento, eu sento com esse aluno um por um. Eu faço isso, inclusive a minha disciplina no curso é captação de recursos, né? Eu já trabalho com isso desde 1993. Então, eu sento com ele, traço ali um plano estratégico, e eu queria, assim, eu fiquei feliz demais no ano passado, eu não sei se esse aluno em particular está assistindo a live, um aluno que estava com dificuldade total, assim, tudo ele estava pagando do bolso dele, desde tanto o CFM quanto o preparo teológico dele também. Eu falei, mas isso não está certo, a sua igreja tem que participar, mas eu não sei, eu sou membro lá desde quando eu era pequenininha, eles não sabem. Eu falei assim, mas você compartilhou o que Deus está fazendo na sua vida, a sua vocação, o seu chamado? Mais ou menos, eles não sabem. Gente, como é que eles vão atender a necessidade se eles não sabem que a necessidade existe, né? Então, eu sentei com ele, fui fazendo as perguntas, ele foi respondendo, a gente foi elaborando uma carta, né, fazendo uma apresentação retroativa, né, desse chamado dele, quando foi que Deus começou a trabalhar na vida dele, parará, e toda a atuação dele na igreja local, eu chamo isso de trajetória ministerial. Eu sento com, né, esse aluno, fizemos a desse aluno, bem bonitinha, contando, e esse momento atual, né, dizendo que tudo estava acontecendo às expensas dele, e que isso não é possível, porque biblicamente não é assim que funciona, etc. Fomos mostrando e escrevemos. Passados aí uns dias, um pouco mais de uma semana depois, ele me manda uma mensagem assim no WhatsApp: Mônica, estou feliz demais. Olha só o feedback do meu pastor. Aí ele pegou e encaminhou para eu ver, né, essa resposta, dizendo assim, olha, recebemos a sua carta aqui na reunião da liderança, lemos a carta, estamos muito felizes com o que Deus está fazendo na sua vida, não sabíamos disso, né, do que estava acontecendo, e queríamos informar que a partir de agora, toda a sua formação, tudo vai ser por conta da igreja. Então, assim, esse aluno ficou felicíssimo, né, e compartilhou comigo. Então, a gente trata cada caso como um caso, e o ideal para você que ainda não começou e que vai nessa direção, desde os primeiros passos, compartilhe com a sua liderança, divida essa visão, como é que Deus está te chamando, a sua vocação, que essas pessoas vão agregando. Emma, se você me permitir, eu queria só fazer uma menção, que eu não sei se ainda vou falar alguma vez aqui, acho que é a última fala, talvez, não sei se tem alguma outra pergunta, mas, assim, eu queria registrar a grande perda, né, claro, da Igreja de Deus no mundo inteiro, mas, assim, da PMT como agência e do CFM como curso, do nosso professor José João de Paula. Está conosco desde o início, professor sensacional, né? E nós lamentamos demais a partida dele e queríamos, assim, ficamos muito felizes de ver, inclusive, esse vídeo que foi passado, que ele aparece ali. Então, um professor esplêndido, né? Com a docência de mais de 30 anos, e a gente lamenta muito que ele não esteja entre nós, mas entendemos, claro, que tudo está nos propósitos do Senhor. Viu, Emma? Mas eu acho que é isso, né? Sim, isso. Mônica, você poderia só acrescentar um pouquinho, porque teve uma pergunta também a respeito dos professores, se todos os professores são da IPB, ou pelo menos são de linha reformada? Ok. Vamos lá, então. 100% dos nossos professores são de linha reformada, né? 100%, e eu diria que uns 98% deles são da IPB, né? Que eu me lembro aqui de cabeça, apenas um deles não é IPB, mas é de uma denominação reformada e com a mesma doutrina que nós seguimos, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, viu? Mas de todos eles, apenas um que eu me lembro aqui que não é membro de um IPB, tá? Certo. Pastor Agripino, para finalizar aí, vamos fazer a última pergunta. Como que o CFM está acontecendo agora nesta época de pandemia? Também foi uma pergunta que foi feita aqui. Bom, como já foi explanado aqui, o CFM tem sido, desde sempre, tanto na cidade de São Paulo como de Recife, o presencial, e colocamos porquê do presencial. Por causa da pandemia, do efeito Covid-19, nós estamos nos adequando ou adaptando às novas realidades.
Então, por um período, quando evidenciou, por decisão governamental e órgão de saúde, que nós deveríamos ter o isolamento, né, a quarentena, e aí ficarmos mais em casa, fazendo trabalho a partir de casa, por um momento a gente suspendeu até ter um novo cenário, para ver qual seria os próximos passos, porque até então os professores estavam convidados para o presencial, os alunos também, toda a estrutura foi montada para isso, tanto em São Paulo como em Recife. Então, a APMT, até julho, a diretoria suspendeu todas as aulas presenciais, inclusive o estágio que aconteceria no próximo mês. Então, nós suspendemos em virtude do que está acontecendo nesse cenário. Então, quando passar o período de julho, talvez nos primeiros momentos de agosto, e ver o que vai acontecer nesse novo período, a liderança da APMT vai tomar uma decisão em qual formato que a gente vai continuar, né? O que nós estamos fazendo em caráter de excepcionalidade, né? Os alunos que já começaram, nós estamos fazendo em tempo real as aulas remotamente. Então, aí nós temos alguns módulos remotamente, só para cumprir a carga horária do primeiro semestre. A partir do segundo semestre, vamos tomar uma nova decisão. Até então, se mantém a mesma agenda do presencial, e as que não foram feitas no primeiro semestre, estamos ajustando a agenda com os professores para encaixar entre uma semana e outra, se os cenários favorecer no próximo período. Muito obrigado, pastor. E só queria dizer para vocês que esta live vai ficar salva também aqui no nosso canal do YouTube, também no nosso site, e também nós temos as outras lives aqui, algumas perguntas que foram feitas, alguém aqui já recomendou para assistir a live do sábado anterior, que a gente também fez uma live aqui, explicando um pouquinho sobre a APMT, e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais, visita nosso site, visita nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós temos também no Instagram, toda semana nós temos entrevista com os missionários, e muito obrigada por acompanhar mais uma live da APMT. Deus abençoe.